o poder da manipulação. Não sei você, mas eu sou extremamente apaixonada por filmes policiais e por séries e filmes inteligentes que falam sobre a nossa mente. Acredito que a nossa mente é uma eterna e tremenda caixinha de surpresa que precisa ser cada dia mais estudada. É por isso que eu também sou apaixonada por psiquiatras e psicólogos. Se pudesse, faria psicologia. E Deus sabe que para este tempo de agora, em que realmente o amor de muitos tem se esfriado e a maldade tem aumentado, consequentemente, as emoções estarão ainda mais embaralhadas. O ser humano tende a sofrer ainda mais com dores emocionais. Não é à toa que nós ouvimos falar muito mais hoje em dia de depressão, de síndromes, de doenças emocionais, de doenças mentais, de suicídio. Quantas pessoas já se mataram nos últimos anos? Quantas pensam todo santo dia em desistir? E não é por acaso que Deus tem falado muito forte ao meu coração sobre o poder, o tremendo e terrível poder da manipulação. De acordo com o dicionário, a palavra manipulação significa ato de tocar, segurar, pegar, levar, transportar com as mãos. Também significa manejo ou utilização. No meu humilde entendimento, manipulação é quando nós levamos, induzimos uma outra pessoa a fazer aquilo que nós gostaríamos que ela fizesse. É fato que Deus nos deu o poder de influência sobre o mundo. Romanos 12, no verso 2, diz que a gente não deve se conformar com este mundo, mas que nós devemos ser transformados pela renovação da nossa mente. E como é que nós renovamos a nossa mente? Por meio da palavra de Deus. É maravilhoso ver que muitas pessoas podem se influenciar por meio da verdade que está na palavra de Cristo, e essas mesmas pessoas podem alcançar a libertação que nós só encontramos. Tenho certeza que você deve ter visto o caso da Flor de Lis, ou o último caso agora do Nego do Borel e da Duda Reis, ou outros tantos outros casos em que houve abuso ou certo tipo de manipulação. Mas o próprio Jesus já nos avisou que os últimos tempos seriam assim. 2 Timóteo, no capítulo 3, diz que nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. E já são esses tempos que estamos vivendo agora. Verso 2 diz: os homens amarão a si mesmos, serão ainda mais gananciosos, egoístas, arrogantes, presunçosos, blasfemos, desrespeitosos aos pais, ingratos, ímpios, sem amor, incapazes de perdoar, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, inconsequentes, orgulhosos, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, com aparência, olha só, aparência de piedade, todavia negando o seu real. Em Mateus, no capítulo 7, a partir do verso 15, Jesus deixou os discípulos avisados, e este aviso nos serve para este tempo que estamos vivendo agora. E ele disse assim: acautelai-vos quanto aos falsos profetas. Ou seja, nem todo profeta é de verdade, nem todos que falam em nome do Senhor realmente são do Senhor. E disse mais: eles se aproximam de vós disfarçados de ovelhas, mas no seu íntimo são como lobos devoradores. Já ouviu aquele verso que diz que nem tudo que reluz é ouro? É verdade. Nem todo vaso de barro é vaso de honra. Alguns vasos são vasos de... É fato que existe a influência positiva que nós podemos ter sobre a vida do outro. Nós podemos influenciar as outras pessoas de maneira que elas cresçam, que elas progridam, que elas avancem, que elas conheçam a verdade, que elas tenham libertação, que elas se sintam alegres. Já conheceu uma pessoa que tem o poder de fazer com que o outro enxergue as coisas boas que tem? Aquela pessoa que sempre vê o lado positivo, aquela pessoa que sabe elogiar, aquela pessoa que sabe receber elogio, aquela pessoa que sabe influenciar de maneira positiva. Entretanto, existem aqueles que abusam do poder de influência que possuem para destruir a mente, destruir a vida. Pessoas manipuladoras, elas têm a capacidade de ludibriar, de enganar, de mentir, de ferir enquanto finge que não fere, de fingir que ama enquanto está enganando, de roubar, de enganar descaradamente. Então, nós precisamos prestar atenção nos relacionamentos que estamos tendo, porque eu acredito que esse tempo agora é um tempo de muita manipulação, de muita mentira e de muito engano. Os manipuladores, como agem os dominadores que tentam governar este mundo. Eles fazem com que o outro se sinta
pequeno demais, eles fazem com que o outro não se sinta capaz de lutar contra a situação que está vivendo. Eu vejo que muitas meninas, especialmente, quando entram em um relacionamento abusivo, o homem ele domina aquela relação, ele manipula aquela relação de maneira que ela se sente completamente dependente do outro. Ela não consegue se desvencilhar, ela não consegue sair daquela situação, porque ela acredita que não tem saída. Inclusive porque o parceiro diz para aquela pessoa que ela não tem como encontrar uma outra vida, que ela não tem como encontrar alguém que a ame verdadeiramente mais do que ele, porque ele é o único que a ama de verdade. Ou seja, o manipulador doente, ele faz com que o mundo gire ao seu redor. Ele busca presas fáceis, pessoas que não têm opinião ou pessoas que não conhecem a verdade e fazem inclusive com que essas pessoas não conheçam a verdade. Muitas doenças emocionais, de muitas doenças na mente, e nós precisamos observar os relacionamentos que estamos tendo. Existem muito narcisistas nesse tempo de agora. Narcisista sempre se acha superior, se acha melhor que os demais, quando na realidade ele não se vê daquele jeito, mas ele demonstra aos outros que ele é melhor e superior. É fato que nós estamos num tempo e numa sociedade em que o ego, as pessoas estão tão presunçosas, arrogantes, elas se acham tão superiores aos demais que nem todo mundo é narcisista. Tem gente que é, mas tem gente que tem somente o ego tão inflado que se acha o melhor em tudo. A minha casa é melhor, minha família é melhor, meu dinheiro é melhor, eu ganho mais que você, eu faço melhor que você, eu canto melhor que você, eu prego melhor que você, eu faço tudo melhor do que você. E estamos também num tempo de muitos psicopatas. Quero deixar aqui pra você um bom exemplo de uma série, de um documentário que você deveria assistir. Ela está na Netflix. Não tô fazendo propaganda, mas é porque é uma série muito útil e necessária para esse tempo de agora. A série no Netflix conta a história de um cara chamado Ted Bundy. Ted Bundy foi um serial killer na década de 74 a 78, se não me engano. E se você assistir aquele documentário, você vai ficar pasma com a capacidade daquele homem. Ele era inteligente, ele falava sobre qualquer tipo de assunto, ele era boa praça, como dizem por aí, ele era bonito, as mulheres se apaixonavam facilmente por ele, porque ele tinha um jeito doce e meigo de falar, ele tinha um jeito carismático de falar, até diante das câmeras, quando já estava preso, ele sabia levar as pessoas na manha, sabia tanto que ele se tornou o advogado de defesa dele. Ele estudou direito, mas não concluiu a faculdade. Na ausência de um advogado que para ele fosse bom o suficiente para defendê-lo, ele mesmo se defendeu. Ele mesmo foi o advogado de defesa. Então você imagina a capacidade deste homem. Enquanto isso, ele matava muitas mulheres de maneira sórdida, com muita ardilosidade, com muita maldade. Então, observe. É fato, nem todo mundo é psicopata. A gente, quando começa a ler sobre esse assunto, nós que não temos, eu inclusive, entendimento sobre a psicologia, a gente começa a achar que todo mundo é psicopata, né? Fulano fez aquilo, é psicopata. Fulano fez isso, é psicopata. Nem todo mundo é psicopata. Ele é tão frio e calculista que ele não sente a dor do outro, ele não se importa com a dor do outro, ele busca fama, ele busca aparecer, ele busca poder. É capaz que ele escolha, ele ou ela, alguém para estar ao lado simplesmente porque essa pessoa vai lhe dar status, poder, notoriedade. Então, nós precisamos observar este tempo. O conselho para você diante de tudo isso é: observe as amizades que você tem, observe até a tua parentela, cuidado com quem você tem deixado seus filhos. Eu acredito muito que filho tem que estar com pai e mãe, e com raríssimas exceções com outras pessoas. É fato que eu não sou mãe ainda, é fácil falar, mas nós temos que tomar muito cuidado com quem nós estamos deixando os nossos filhos. Cuidado com quem você deixa entrar na sua casa. É fato que nem sempre você vai poder impedir que isso aconteça, mas preste atenção. Muitos de nós abrimos as nossas vidas facilmente, rapidamente para outras pessoas. Contamos todos os nossos segredos, enquanto algumas pessoas estão ali só buscando informações para que elas possam de alguma forma nos destruir. Observe, cuidado com pessoas que não sabem ouvir a sua opinião, com pessoas que não sabem ouvir o outro lado, com pessoas que são extremamente extremistas, que são pessoas deterministas, com pessoas que querem que tudo seja do jeito delas. Tem que ser do meu jeito, tem que ser na minha hora, tem que ser no meu dia, tem que ser do jeito que eu quero. Cuidado, todos nós temos direito à opinião. Se você está entrando num relacionamento amoroso com uma pessoa em que você não se sente nada, em que você se sente péssimo, e essa pessoa faz com que você se sinta um lixo, observe. Ao mesmo tempo, tem pessoas que no início vão fazer com que você se sinta uma deusa, um rei maravilhoso. Depois, aos poucos, elas vão minando, tirando de você todo o pensamento positivo, todo o amor próprio. Observe.
Cuidado, gente. Nós estamos num tempo muito difícil. Ao mesmo tempo, como diz na palavra, existe amigo que é mais chegado do que irmão. Então, eu acredito muito que nós temos amigos verdadeiros. São pouquíssimos e raríssimos, como eu sempre digo, eu conto nos dedos da mão do Lula, mas existem. Nem todo mundo é ruim, mas nem todo mundo é bom também. Existem coisas ruins dentro de mim, eu sempre luto contra elas, mas existem pessoas que elas já nascem com uma espécie de defeito de fabricação. Nós precisamos cuidar e observar, nós precisamos tomar cuidado com essas pessoas, orar por elas, clamar pela vida delas, porque sim, elas podem receber a salvação, mas nós precisamos tomar cuidado para que a gente não morra junto com essas pessoas. Gostou desse vídeo? Se você gostou, deixa aqui seu joinha, vai, compartilha para alguém que está precisando dessa palavra. Que Jesus te abençoe.